galera do sexto ano. Vamos para mais uma aula de geografia, agora com o professor Wanderson. Hoje faremos aí a correção da página 104. Essa página eu passei na última aula, do número 1 ao número 6. Então, a primeira questão, a número 1, é assim. Ordene os processos de acordo com o ciclo da água. Então, o primeiro processo que nós temos aí, na ordem, primeiro processo no ciclo da água, evaporação e a transpiração. Ou seja, nesse processo você tem o calor do sol, que aquece a água e essa água ela iniciaria o processo de evaporação. Em seguida a essa evaporação, ocorre o processo ali de condensação, ou seja, quando esse vapor começa a se acumular, começa a surgir algumas gotículas de água. O terceiro, por exemplo, aí o terceiro processo é o acúmulo de água na atmosfera, que é exatamente esse processo aí pós a condensação. O quarto processo vai ser a precipitação, ou seja, quando você tem um acúmulo significativo de água na atmosfera e essa água ela começa a precipitar o céu. Precipitação chamada aí de chuvas, tá? E o último, quinto processo, é o acúmulo de água na superfície, porque após a precipitação, essa água vai cair sobre o solo e vai novamente retornar aos oceanos e mares ou vai infiltrar no solo. Questão 2. Tá assim, ó. Identifique a alternativa correta sobre os mares e oceanos e explique por que as demais estão incorretas. Então, a primeira aí, a alternativa correta vai ser a letra D, que está assim: os mares e oceanos oferecem recursos para a pesca, além de possibilitarem a geração de energia e a circulação de produtos e pessoas. Então, a letra D vai ser a alternativa correta. Agora, eu vou corrigir as demais. Então, a letra A está assim: os oceanos são partes dos mares. Logo nesse primeiro trecho aqui, a gente já nota que a alternativa está incorreta, porque os oceanos não são parte dos mares. Os mares que são parte dos oceanos, localizados aí próximo aos continentes ou no interior. Então, esse início aí que está errado. Letra B está assim: os oceanos, o fundo do oceano são planos irregulares. Não, como nós vimos na aula anterior, o fundo dos oceanos eles apresentam que irregularidade. Ele é uma superfície irregular e apresenta suas formas variadas. Então, o que está comprometendo a questão é que fala que é plano irregular. Não é plano nem irregular. E a última aí, a letra C, fala que os mares fechados estabelecem comunicação. Errado. Que os mares fechados eles não estabelecem nenhuma comunicação. O que estabelece uma comunicação com os oceanos através de estreitos e canais são os mares de interiores. Os mares de interiores que estabelecem. Então, para a alternativa ficar correta aí, só trocar fechados por interiores e aí a alternativa fica certa, fica correta. Letra C. Assim, sobre o Oceano Pacífico, responda: o que é o Círculo de Fogo? Então, o Círculo de Fogo é a área de instabilidade geológica, onde ocorre terremotos e tsunami. Então, o Círculo de Fogo é uma região ali que corresponde ao oeste da América e leste do continente asiático. Então, nesse círculo de fogo há uma falha geológica, é onde as placas elas estão quebradas. Então, se a placa ali está quebrada, há uma vulnerabilidade maior do magma expelir nessa região. Então, constantemente essas áreas ocorrem ali incidentes aí de terremotos e tsunamis, como eu falei, devido a essa falha geológica. A letra B está assim: qual a importância para os países que são banhados por eles? No caso aí, por ele, né?
pelo Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico tem importância aí do ponto de vista comercial, né, por conta dos navios, né, que cruzam o oceano. Os Estados Unidos se aproveita disso, a China também, são dois países aí que são potências no mundo, né? Além disso, tem um controle não, mas tem um comércio muito forte. Então acabam se aproveitando dessa localização geográfica. Então o Oceano Pacífico tem uma importância comercial e também tem uma importância militar. Haja vista que alguns países utilizam algumas ilhas no Oceano Pacífico, já que essas ilhas estão afastadas de boa parte da população mundial, para realizar testes, muitas vezes testes nucleares, testes militares no caso. 4. Diferencia a pesca artesanal e a pesca industrial. Então, a pesca artesanal ela é praticada em pequenas embarcações na proximidade dos litorais, né, com canoas e pequenos barcos. Já a pesca industrial ela pode ser praticada em alto mar, com utilização de equipamentos modernos, né, e muitas das vezes bem afastado da costa costa continental. Então essa é a diferença, a principal, né? A pesca artesanal é praticada em pequenas embarcações próximas do continente. A pesca industrial usa tecnologia em alto mar. Vamos lá, questão 5. Quais atividades põem em risco a biodiversidade dos mares e oceanos? Só lembrando que a biodiversidade é a variedade de vida que encontramos nos mares e também nos oceanos. Então, quais seriam as atividades que comprometem a biodiversidade? Primeiro, a sobrepesca, né? Essa pesca exagerada, o despejo de esgoto, dejetos industriais, são despejados nos oceanos e mares sem qualquer tipo de tratamento, além de derramamento de óleo e vazamento de radioatividade em decorrência de acidentes nucleares. Então, são alguns aí das atividades, no caso, que põem em risco aí a biodiversidade dos oceanos e mares. Questão 6 tem um texto ali, né? Eu não vou ler para vocês, senão ficaria muito extenso, mas queria que vocês leram, então vamos diretamente à pergunta. Então a primeira pergunta é assim, ó, como a energia de maré motriz ela é gerada? Bom, essa pergunta você pode tirar bem no primeiro parágrafo ali do texto, que fala que a energia de maré motriz ela é aproveitada, né, ela é gerada a partir da oscilação, né, da altura das marés, quando tiver maré baixa ou maré alta, que eles aproveitam ali para geração de energia. Então, esse movimento aí é que vai gerar a energia de maré motriz. B. Em sua opinião, por que a geração de eletricidade por fonte oceânica pode ser uma das principais substitutas dos combustíveis fósseis no futuro? Bom, ela pode ser substituída por dois motivos. Primeiro, é uma energia limpa, né? Então, nesse caso aí não vai comprometer a biodiversidade do planeta, não vai gerar um grande impacto, então isso é um ponto importante. E segundo, que que é uma fonte renovável, podemos dizer assim, e entraria em substituição àquelas fontes renováveis, as fontes de combustíveis fósseis. Só lembrando que os combustíveis fósseis não são renováveis. Então, essa aí seria uma grande vantagem aí para a substituição dos combustíveis fósseis. Na questão 3, está assim, ó, pesquise sobre o uso da energia maremotriz no Brasil e faça um breve texto com as informações encontradas, tá? Então, essa questão eu vou deixar a cargo de vocês, já que é uma questão pessoal. Beleza, galera? Até mais, até a próxima.